Olá pessoal, tudo bem? Já são quase 30 dias do início da Terceira Guerra do Líbano, com a invasão por terra do sul daquele país. Em razão disso, a ideia hoje é falarmos justamente sobre a guerra, atualizar o cenário do teatro de operações e quais são as prováveis expectativas, perspectivas de solução desse problema. Na verdade, a ideia hoje é falarmos do estado da arte da guerra, o que acontece, tanto no Líbano quanto em Israel, quais as razões da manutenção desse conflito e as perspectivas de mudança desse cenário. Como que esse cenário, de certa forma, pode mudar ou não. É muito importante pensarmos que o que acontece hoje no Líbano é resultado daquilo que começou no dia 7 de outubro de 2023, com os ataques do Hamas contra Israel. O Hamas ataca Israel, Israel responde contra Gaza, e aí o Hezbollah se envolve no contencioso. E esse envolvimento significa o grupo libanês atirar foguetes, lançar drones, não tinha lançado ainda mísseis balísticos, agora lança mísseis balísticos contra Israel. E por outro lado, Israel também lançava artilharia de campanha, mísseis, foguetes contra o Líbano. Quanto mais o conflito se aprofundava em Gaza, mais se intensificava também o conflito entre Israel e o Hezbollah. Até que no dia 17 de setembro de 2024, Israel inicia uma ação contra o Líbano, uma ação que já comentei aqui no canal, muito impressionante, com pagers e walk-talks utilizados pelo grupo libanês, em que esses equipamentos explodiram na mão, na cintura, das pessoas que tinham acesso a esses equipamentos. Quem acha interessante esse tema, entre no canal e procure o vídeo que vai falar sobre isso. E isso foi a primeira sinalização de que alguma coisa diferente iria acontecer na guerra, né? Na guerra ainda que não havia iniciado contra o Líbano, mas tudo indicava que aquela ação que feriu milhares de pessoas, matou centenas de pessoas, era o prenúncio de que alguma coisa ia acontecer. Tanto que no dia 23 de setembro de 2024, Israel começa uma campanha muito violenta de bombardeamento contra o Líbano, atingindo principalmente o sul do Líbano, o Vale do Bekaa, a província de Ermel, né, uma província que conecta o centro do Líbano com o norte do Líbano, mais a leste ali do Monte Líbano. E depois, posteriormente, ataca também os subúrbios de Beirute. Finalmente, no dia 27 de setembro, Israel então faz um ataque violento contra o bairro de Darria, que fica no sul de Beirute também, reduto do grupo Hezbollah, do grupo xiita Hezbollah, e vai matar o secretário-geral Sayed Hassan Nasrallah. É um fato que gera uma certa desorganização das forças daquele grupo, mas que com o passar dos dias mostrou-se que o grupo estava preparado para esse tipo de situação. No dia 1º de outubro de 2024, Israel então inicia uma incursão por terra no sul do Líbano, e isso, de certa forma, vai iniciar aquilo que a gente chama hoje de Segunda Guerra do Líbano, né? Na verdade, teve uma primeira invasão em 1982, 78, 82, depois uma guerra, né, de invasão por terra em 2006, e agora essa terceira, que é uma guerra, né, mais formal também, em 2024. Alguns chamam de Segunda Guerra do Líbano, outros chamam de Terceira Guerra do Líbano. A verdade é que a partir do dia 1º de outubro, 4 divisões de exército israelense elas entram naquela região, e as divisões de exército em Israel variam entre 10 mil e 20 mil soldados, então é um contingente grande de soldados. Israel não deixa claro o número total de soldados por uma questão da própria tática da guerra, né? Mas provavelmente entre 40 mil e 60 mil soldados israelenses ali numa ação por terra, na fronteira ou dentro do Líbano.
E com quase um mês da guerra, os bombardeios no Líbano continuam muito fortes e a campanha terrestre israelense tenta criar ali uma zona de segurança no sul do Líbano, buscando empurrar a presença do Hezbollah para além do rio Litani e tentando também criar condições de destruir, né, postos de lançamento de foguetes, postos de lançamento de mísseis balísticos. Então, quando a gente observa esse mapa do sul do Líbano, essa parte mais ao sul, onde nós temos a cor azulada, isso é dentro de Israel, onde Israel declarou zona militar fechada e também evacuação de população que mora nessa área. Ao mesmo tempo, todas essas zonas amareladas dentro do Líbano são áreas onde Israel anuncia retirada da população libanesa, porque ela fala que vai atacar essa zona. Então, isso revela a extensão do trabalho, no sentido, né, da guerra, dos bombardeios que atingem o Líbano nesse momento. A incursão por terra também tem gerado ali muitas especulações. Muitos falam, né, que Israel avança muitos quilômetros dentro do Líbano, outros falam que avançam um pouco, mas a realidade é que quando a gente olha, né, nas agências especializadas sobre o assunto, esse é o mapa do L'Orient du Jour, que vai mostrar algumas cidades onde o exército israelense já avançou e outras cidades que o Hezbollah conseguiu evitar o avanço. Então, nessa área mais próxima do Mediterrâneo, em Naqoura, o grupo libanês não permite o avanço, né, das forças israelenses. Em Kfar Kila, também, mais na fronteira mais leste do Líbano, também não houve esse avanço. E esses pontos vermelhos mostram cidades libanesas com presença de forças militares israelenses atuando. Para vocês terem uma ideia, esta área ela é uma área, quando a gente pensa em profundidade, né, que varia entre 1 quilômetro, 2 quilômetros da fronteira. A ideia é que Israel empurre o Hezbollah até essa linha azul que está aqui, que na verdade é um rio, que se chama Rio Litani. Ele está aproximadamente 20, 25 quilômetros da fronteira com o Líbano. Então, a ação por terra, na verdade, de Israel, tenta retirar a presença do Hezbollah daqui. Tem uma resolução das Nações Unidas, que é de 2006, que é a resolução 1701 do Conselho de Segurança, que acaba com a guerra de 2006. E nessa resolução, ela diz que no sul do Líbano, o Hezbollah não deve atuar. Quem deve monitorar isso são forças de paz das Nações Unidas que ali estão, a UNIFIL, hoje com soldados italianos, e que, ao mesmo tempo, Israel não poderia agir em território libanês. Essa resolução, de certa forma, não foi respeitada por ambos os lados, e hoje Israel tenta criar condições para que eles possam, de certa forma, retirar o Hezbollah dali e criar condições para que esse grupo não retorne para essa região. Com as incursões por terra, né, com as divisões de infantaria do exército israelense, os bombardeios continuam nas grandes cidades do Líbano, no sul do Líbano. Agora, chama atenção nos últimos dias, os bombardeios em Beirute haviam diminuído e agora voltaram com muita força. E, ao mesmo tempo, algumas cidades do sul do Líbano, cidades grandes como Tiro e Sidom, que não haviam sido alvejadas, começam a ser alvejadas. E o medo é que essas cidades possuem centros culturais e pontos arqueológicos reconhecidos pela Unesco com mais de 2.000, 3.000 anos, muito importantes. Então, isso está gerando muita preocupação em arqueólogos, historiadores, de que essas ações podem destruir vilas e sítios arqueológicos extremamente importantes.
a cidade de Trípoli, que também é uma cidade muçulmana, Tiro, Sidom e Trípoli são cidades majoritariamente muçulmanas sunitas, que a princípio não eram alvejadas, mas agora estão sendo alvejadas, né? Seja porque possa existir lançadores de foguetes e de mísseis balísticos, ou porque alguma liderança do Hamas ou do Hezbollah esteja ali, mas a verdade é que o direito internacional proíbe ação dessa natureza em áreas densamente povoadas. É necessário muita cautela para lidar com os, vamos dizer assim, né, os civis. Então é um momento extremamente complicado, triste, e quando nós observamos o que acontece hoje, né, uma guerra em que é derrubado prédios inteiros, como essa imagem que nós estamos vendo agora, isso é um prédio em Beirute, na porção mais sul de Beirute. Essa outra imagem, né, veiculada pelo próprio exército israelense, né, a legenda embaixo em hebraico diz ataque contra um posto de controle e comando do Hezbollah ali em Beirute, mas é uma área densamente povoada, né? Quando nós observamos a natureza das explosões, a proximidade com o aeroporto internacional Rafik Hariri, isso revela como que essa guerra, né, é uma guerra desproporcional, vamos dizer assim. Na verdade, é uma tarefa complexa pela própria natureza da guerra, né, atuar contra grupos irregulares. Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos é que é necessário preservar ao máximo os civis. E não há poupança nesse sentido para preservar os civis no Líbano, infelizmente. Mesmo com o envio de mensagens e mostrando em mapas determinados prédios em Beirute que devem ser evacuados, pois serão atingidos, são áreas muito densamente povoadas. E essas áreas densamente povoadas geram um grande número de mortos. Ao mesmo tempo, né, nós temos que levar em consideração que hoje 1,2 milhões de libaneses foram deslocados das suas casas. Muitos foram para a Síria, outros foram para regiões do Líbano que não estão sendo atacadas, como Shuf ou como o norte do país, regiões onde habitam, em sua maioria, ou drusos ou cristãos sunitas, cristãos maronitas, ortodoxos, melquitas, né? Mas o saldo da guerra é muito negativo. Hoje, nós temos ali, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 2.255 libaneses mortos e a cifra de feridos ultrapassa 10 mil feridos. E uma outra questão interessante é que, mesmo com a morte do Hassan Nasrallah, mesmo com a morte do Hashem Safieddin, que seria quem estaria no lugar do Nasrallah, isso foi confirmado ontem, e a morte daqueles que sucederiam as próximas lideranças do Hezbollah, o grupo continua conseguindo lançar centenas de foguetes de mísseis por dia contra Israel, consegue fazer uma defesa forte no sul do Líbano, o que revela que a morte da liderança política não gerou a desestruturação total do grupo do Hezbollah ali no sul do Líbano. Nós temos que lembrar que esse grupo se prepara para essa guerra desde 2006. E, obviamente, todas as lideranças políticas já sabiam que as suas cabeças estavam a prêmio. Então, prepararam cenários em que essas lideranças seriam assassinadas e a autonomia que esses grupos possuem no sul do Líbano, no centro do Líbano, em vários lugares, dão a ela uma vantagem. Essa autonomia, própria de forças irregulares, tem a vantagem de trabalhar com muita liberdade. E isso está sendo provado. Em que sentido? Diariamente, foguetes, mísseis balísticos, drones são enviados para Israel e atingem regiões como a Galileia, como o Monte Carmelo, como Haifa,
Golã, Tel Aviv. Um exemplo disso foi um ataque de drone contra o refeitório de uma base militar israelense, a base de Binyamin, que fica ao sul ali de Haifa, onde o batalhão de infantaria Golani atuava. Esse é um batalhão de infantaria de alto nível. Nessa ação, 60 soldados israelenses foram feridos, 7 em estado grave e 4 morreram. Além disso, um míssil atingiu a casa de veraneio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na região de Cesareia. O míssil vai atingir o quarto de dormir dele. Ele não estava na casa com a esposa, por questão de segurança, mas isso revelou a capacidade de ação com precisão que o Hezbollah tem, né? E trazer do lado israelense as informações de mortes de soldado, mortes civis, é mais difícil, porque todas as ações do Hezbollah contra Israel, ela fica sob censura militar, em razão de como que isso impacta internamente a opinião pública israelense. Então nós não temos muita informação sobre o número de mortos de militares. Mas diariamente nós recebemos informações que no sul do Líbano 7 soldados morrem, 8 soldados morrem, 4 soldados morrem, 10 são feridos, 20 são feridos, todo dia. E esses números eles tendem a crescer. Porque se Israel tem a superioridade aérea, quem tem a superioridade defensiva no solo, no território, são os libaneses do Hezbollah, né? Com toda certeza. Um dado claro que a gente tem é que desde o início da guerra Hamas-Israel e com as ações do Hezbollah no norte, mais de 70 mil israelenses foram deslocados das suas casas no norte de Israel e moram em outros lugares, em razão desses ataques. É difícil a gente imaginar que Israel possa ser acessado, atingido por armas do Hezbollah, mas eles são. Eu quero mostrar aqui rapidamente, né, um vídeo que revela uma ação que acontece no Carmelo, né? Como que foguetes do Hezbollah atacam e conseguem atingir essas regiões, né? Mais ao norte, centro-norte de Israel. Além disso, vários foguetes atingem zonas abertas próximas de rodovia, e nós temos que pensar que essas ações geram um pânico generalizado na população israelense, né? E é justamente isso que ambos os lados buscam fazer, né? Se Israel ataca cidades que são densamente povoadas, se atacam vilas, a ideia é aplicar uma doutrina militar israelense que chama da RIA, que foi inaugurada na Guerra do Líbano de 2006. E o que é essa doutrina da RIA? Essa doutrina significa o seguinte: Israel vai usar contra o inimigo força assimétrica, forte, atingindo alvos militares, infraestrutura civil e civis, para gerar pânico, horror e pressão social contra aqueles que mantêm a guerra contra Israel. E por outro lado, quando o Hezbollah manda os seus mísseis, os seus foguetes, ainda não utilizou os seus foguetes e os seus mísseis de maior precisão, e eles atingem cidades como Haifa, atingem batalhões do exército israelense, Tel Aviv, isso revela que ele quer demonstrar a capacidade de alcançar todos os rincões de Israel, todas as áreas daquele país. Então, o que nós podemos esperar nos próximos dias? Esse conflito depende de algumas coisas. E a primeira coisa é a resposta israelense contra o Irã. A resposta israelense contra o Irã é fundamental para a gente saber como que vai desdobrar o conflito no Líbano. A segunda questão que a gente tem que esperar para observar é como a pressão doméstica dentro de Israel contra o governo Benjamin Netanyahu ela pode aumentar nos próximos dias ou semanas, em razão da questão dos reféns que continuam em Gaza, mesmo com a morte do Yehia Sinwar, tem um vídeo que fala sobre isso aqui também,
em razão dos ataques de foguetes, mísseis e drones contra Israel, mesmo com o assassinato do Nasrallah no Líbano, e em razão também pela crescente morte de soldados que estão ali entrando, soldados israelenses que estão entrando no sul do Líbano. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a pressão internacional, Estados Unidos, União Europeia, mundo árabe, muçulmano, sociedade civil global, contra Israel, solicitando um cessar-fogo em Gaza e um cessar-fogo no Líbano. Então, vejam como que esse conflito é um conflito complexo e que depende claramente, né, de uma solução que é ampla, de várias dimensões e fatores internacionais, regionais e domésticos. Então vamos aguardar os próximos dias para avaliarmos os próximos passos desse conflito. Obrigado e um abraço para todas e todos.